Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, dando prosseguimento hoje com o tema Retorno à vida corporal à infância. Mas antes, vamos ler uma mensagem, iniciar lendo a mensagem A Criança, por Batuíra, psicografia de Chico Xavier. Se nos propomos a edificar o futuro com Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscarmos sustentar a dignidade humana abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da era nova, na qual as criaturas entrelaçam as mãos na verdadeira fraternidade em base de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerra e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não amparar a criança, mas educar a criança e induzir ao esforço da construção de um mundo melhor. Batuíra. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela sua misericórdia infinita que tem por todos nós, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo dessa doutrina que nos conforta, que nos esclarece, nos faz refletir sobre a importância de estarmos aqui reunidos para mais esse estudo. Que a paz do Senhor fique conosco hoje, agora e sempre. Bem, então vamos começar fazendo uma reflexão. Por que que nós, espíritos imortais, temos que passar pela infância? É uma pergunta que muitos de nós já fizemos, alguns, né, que estão iniciando a doutrina espírita fazem, né? Por que a gente já tem uma bagagem? Se a gente já foi em outra encarnação, que já temos já sabemos o que temos que fazer, por que a gente tem que passar por esse processo de infância? Por que a gente já não encarna já adulto, né? Nós sempre fazemos essa pergunta, né? Querendo pular, né, etapas da nossa evolução. Então, nós sabemos que o espírito sabe, nós espíritos sabemos que reencarnar é uma necessidade, assim como morrer é uma necessidade da matéria. Porém, mediante motivos próprios, pode retardar ou abreviar sua reencarnação. Né? Nós sabemos que nós fazendo o nosso planejamento, né, quando estamos lá no plano espiritual, né, que nós vamos, os papéis que nós vamos desempenhar, o que é que nós temos que nos ajustar com as famílias, enfim, tem um planejamento totalmente orientado, né, direcionado para que a gente possa vencer essas etapas, né? Mas nós sabemos também que, às vezes, né, nesse processo reencarnatório, né, que o planejamento é uma coisa, processo reencarnatório é outro. Né? Nesse processo, às vezes, nós podemos retardar, abreviar. Né? Às vezes, a gente, quando está ali no plano espiritual, a gente tem uns medos, né? Tem algumas situações que a gente fica meio temeroso de reencarnar, né? Enfim, tem várias coisas que podem abreviar ou retardar a nossa reencarnação, mas ela é, né, necessária e ninguém foge dela. Né? Então, uma das sugestões que os benfeitores nos fazem, né, quando nós estamos nessa dúvida, quando nós estamos nesse processo da reencarnação, é que a oração, né, ela vai conseguir nos ajudar na educação dos nossos desejos, né? Mas sofre por, na verdade, quando se recusa, porque sabe que está recusando a beber um remédio amargo que, na verdade, lhe trará evolução. Então, quando a gente está com esses medos, né, que ocorrem, né, naturalmente, né, por conta das nossas reflexões, quando estamos no plano espiritual, né, do que fizemos, deixamos de fazer, né, quais foram os nossos acertos, nossos erros, né, ele fala para a gente orar, né, porque vamos ter que beber deste remédio amargo, né?
porque esse remédio amargo é que nos trará a evolução. Ao espírito não lhe é permitido jamais não reencarnar, mesmo que ele já esteja num certo grau de evolução, pois a evolução é contínua e esse é o destino de todos, evoluir. Então, todos nós, espíritos que somos, vamos reencarnar, né? Queiramos ou não, né? Com medo ou não, vamos passar por esse processo da reencarnação, porque neste processo reencarnatório é que se dá a evolução do ser, né? Nós sabemos que essa evolução ela é contínua, né? A cada encarnação nós galgamos um degrau nessa escada evolutiva, né? A cada degrau dessa escada, né, nós aparamos as nossas arestas, né, nós quitamos alguns débitos, né, a gente vai se ajustando com as leis de Deus. Então, é necessário, é imprescindível que a gente reencarne, porque a evolução ela é contínua, né, nós estamos aqui para evoluir. Então, né, esse retorno à vida corporal, né, a reencarnação, né, coloquei essa imagem, né, com três cabecinhas ali, né, na mulher na gestação, né, porque é assim mesmo, vamos passar por esse processo reencarnatório, né? E a primeira etapa, né, é o espírito, né, ficar ali, né, 9 meses, né, se adequando a uma nova vida, né, uma nova etapa da sua existência. Então, já foi visto nos outros estudos, né, como se dá, né, o processo reencarnatório, né? Então, ocorre, né, a união da alma com o corpo ocorre na concepção, se completando no momento do nascimento, né? O espírito, nesse período, se liga ao corpo por um laço fluídico que vai se encurtando conforme o período de gestação vai acabando. Uma vez ligado ao corpo, o espírito nunca será substituído por outro naquele corpo. Pode acontecer uma renúncia do espírito ao corpo por sua fragilidade e enfrentar a prova iminente. Estas mortes ocorrem por fragilidade da matéria. Uma vez da união ao corpo da criança como homem, o espírito pode sentir-se infeliz pela escolha e desejar ter outra vida. Então, no momento da concepção até o nascimento, né, aquele espírito não poderá ser substituído por outro espírito. Né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Que esse laço fluídico, né, que nos liga, né, o espírito ao corpo material, né, ele vai se encurtando no processo gestacional. À medida que a gestação vai aumentando, esse laço fluídico diminui até o momento do nascimento. Então, mas se porventura, né, esse espírito desistir, né, com medo das provas que vai passar, né, por se sentir infeliz pela escolha, né, que fez, né, e desejar ter outra vida, ele pode, né, se assim o desejar, né, desistir daquela encarnação. Mas, né, esse novo esse corpo não poderá ser substituído. À medida, no momento que há concepção, essa ligação não pode haver substituição, né, por outro espírito, né, porque tem todo um planejamento, né, então esse planejamento ele né, já foi visto, né, os benfeitores espirituais, né, quando estamos lá, nós somos assessorados, né, eles nos conversam, né, com a gente, vê das nossas possibilidades, né, quando eles percebem que nós estamos ainda temerosos, né, que a gente às vezes quer lá no plano espiritual, como a consciência se amplia, às vezes nós queremos, né, não, eu quero fazer, eu quero estar ali, eu quero quitar essa dívida, eu quero melhorar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Isso no planejamento. Muitas das vezes, nossos benfeitores, né, nosso guia espiritual, fala para a gente, olha, acho que você não está preparado, você tem que se fortalecer, mas aí às vezes a gente insiste, né, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos vir, mas aí acontece, né, do momento que a gente está quase fechando, né, esse momento, né, da concepção até o nascimento, né, às vezes nós podemos desistir, né, e nunca será substituído por outro espírito, né? E ali, quando tem um planejamento, é aquele espírito naquele corpo e não tem hoje para ser substituído, não. Então,
às vezes ocorrem os abortos espontâneos, né, muitas vezes por essa fragilidade que, né, esse espírito ainda tem, né, para poder desempenhar, né, essa nova reencarnação. Né? E aí temos um bebezinho, né, chorando, né, normalmente todos, né, a maioria já nasce chorando, né, já mostrando, né, a sua fragilidade, né, já nos ensejando, né, aquela ternura, né, aquele amor, né, a comunicação da criança se dá através do choro, né, e é com choro. Os meus choravam bastante, né, sem ser temerosos, né, do que viria, né, mas não. A criança, ela para mim, sempre foi bênção, né, e temos aí chorões, né, alguns muitos chorões, né, mas é a linguagem da criança que ela tem, né, para se fazer entender, né, na fome, né, quando está molhado, né, para poder suprir as suas necessidades, né, que é uma beleza, né, essa parte do nascimento. Eu amo essa parte, sempre amei. Então, nós vamos ver agora, né, o que é que ocorre, né, com esse espírito, né, nesse processo gestacional. Né? Nós já vimos, né, que o processo reencarnatório começa na concepção e se dá até o nascimento. Né? Mas o que é que ocorre com esta alma? Né? Nós, espíritos, o que é que ocorre com a gente quando nós entramos nesse processo gestacional, né? Na vida intrauterina? Né? Então, ele nos fala aqui, né, que na vida embrionária e intrauterina, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico, o espírito, ser pré-existente, que começa o processo de ligação ao corpo em desenvolvimento, não tem plena consciência da situação, porque o órgão de manifestação dessa consciência, que nós já sabemos que é o cérebro, né, está em processo de formação. Uma espécie de torpor, agonia e abatimento o envolvem gradualmente, intensificando-se até o término da vida intrauterina. Suas faculdades vão se velando uma após a outra, a memória desaparece, a consciência fica adormecida e o espírito como que sepultado em opressiva crisálida. Esse fenômeno deve-se à constrição do perispírito e à sua limitação pelo corpo, que faz com que a existência no plano espiritual e a consciência das vidas pregressas voam ao inconsciente. Então, o que é que nós temos aqui? Né? Interessante, né? Porque nós, espírito, quando estamos no plano espiritual, né, temos total consciência de que somos, né, do que fizemos. Né? E no planejamento, né, que se dá, né, que nós escolhemos esse tipo de prova, o que é que não vai ser, como é que vai ser o nosso corpo, se vai ser assim, assado, né? Somos espíritos, mas quando entra no processo gestacional, né, nessa vida intrauterina, né, o que é que ocorre com o espírito? Né, para ele poder se adequar, né, ao novo corpo que está em formação, né, né, esse ser, né, essa alma, né, ela vai sofrendo uma constrição, como ele fala aqui, né? Eu acho interessante essa comparação, como se ele estivesse sepultado em opressiva crisálida. Vocês imaginam a lagarta, né, até ela poder se transformar numa bolha, então ela fica presa ali na sua, naquele jeito, né? Então vocês imaginam nós espíritos, né, passando por isso, né? Essa formação de um novo ser físico, material, e a gente tendo que se adequar a este novo corpo para podermos, né, reencarnar. Né? Então, nós entramos num torpor, né, a gente fica numa agonia, né, e abatimento envolvem gradualmente, né, quer dizer, a gente fica sem compreender o que está ocorrendo, né, porque as nossas faculdades, as nossas lembranças, elas vão se velando, né? Elas vão diminuindo, né? Elas vão se apagando, aspa, né? A nossa memória desaparece, a gente perde a consciência, né, de tudo que nós já fizemos, né, em vidas passadas, né? Tudo fica adormecido, né? E, e justamente porque nós, né, nosso perispírito, vai ter que se adequar a esse novo corpo físico, né, que está em formação. Então, dentro desse processo, né, biológico, né, que está ocorrendo, né, gestacional, intrauterino, né,
que esse corpo vai se formando, né? E vai a formação do corpo físico e nós, espírito, vamos esquecendo, vai adormecendo tudo do nosso passado, das nossas vidas pré-existentes. Né? Que coisa interessante, coisa linda, maravilhosa, fantástica, né? A formação de novo ser e, ao mesmo tempo, né, o espírito imortal ali tendo que se adequar para um novo processo, né, uma nova encarnação, tendo que esquecer tudo que fez, né, para uma nova existência, para uma nova oportunidade. Né? Então, essas limitações, né, que o corpo físico vai dando a esta alma, né, que faz com que a gente fique inconsciente, né, que esse nosso passado fique adormecido, né, que é bênção divina, como nós já sabemos. Bem, então, nesse estado de transição que ocorre da concepção até o nascimento, tem uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, né, em que a espiritualidade superior afirma, né, que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança. Né? Aí a resposta diz assim: por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter, ao reencarnar o espírito perde a consciência de si mesmo, fica numa espécie de sono, durante o qual todas as faculdades permanecem em estado latente. Esse sono é necessário para que ele tenha um novo recomeço e esqueça tudo aquilo que a possa entravar. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso na medida que os órgãos se desenvolvem. O estado de perturbação, porque passa o espírito no ato da encarnação, só aos poucos vai cessando e se dissipa totalmente com o pleno desenvolvimento dos órgãos. O esquecimento do passado não é, contudo, absoluto. Durante o sono, liberado parcialmente dos laços corporais, o espírito pode ter a consciência do passado, que se manifesta em muitas pessoas sob a forma de impressões e em algumas poucas sob a forma de recordações, umas nítidas, outras vagas e imprecisas. As reminiscências do passado podem manifestar-se com tendências instintivas, simpatias inexplicáveis e súbitas, ideias inatas, etc. Então, né, nesse processo intrauterino que nós tivemos anteriormente, né, o espírito vai se comprimindo ali nesse novo corpo, né, fica numa espécie de torpor, tudo vai se apagando, né, vai adormecendo, né, porque ele está ali num processo, né, de se adaptar ao novo corpo físico. Né? Então, nós vimos na gestação que os primeiros meses é de formação dos órgãos, né? Então tudo está sendo formado, tudo é novinho, né? Então ele vai esquecendo, né? E os espíritos superiores, os benfeitores, eles nos afirmam, né, que é verdadeiramente criança, porque tudo do passado dele está adormecido. Né? Toda a sua formação, né, de ser imortal, né, das suas existências que ele foi, né, adquirindo, né, porque nós sabemos que nós somos como um mosaico, nós vamos nos formando, né, a cada encarnação, né, nós trazemos o nosso passado, né, e que vai, na nossa família, nós vamos, né, vão sendo inseridos novos valores, né, novas situações, novas vivências, que aí se expande quando nós vamos para a escola, para a sociedade. Então é como se fosse um mosaico a cada existência que nós temos. Né? Então, das existências passadas, fica tudo ali guardadinho, adormecido em estado latente. Né? Que justamente para nos proporcionar um novo recomeço, né? E que a gente possa esquecer tudo aquilo que possa nos dificultar essa nova existência, possa entravar, né? Possa dificultar uma nova vivência naquela família, naquele meio social. Né? Então é por isso que fica tudo ali adormecido, latente. Né? Por isso que a gente fica nesse estado, né, infantil, né, de infância, como porque é importância da infância no nosso processo reencarnatório. Né? Então, que quando essa perturbação que nós passamos, né, vai cessando à medida, né, que a gente vai se desenvolvendo. Né, os nossos órgãos vão se desenvolvendo, essa perturbação que ocorre, né, com o espírito, né, vai cessando, né, até que a gente, né, nasce, né, venha
ao mundo, né, para uma nova vivência, uma nova existência, né? E ele fala uma coisa interessante, né, que não é um esquecimento do passado, ele não é absoluto. Ah, esqueceu tudo, não lembro mais de nada. Não vem. Nós sabemos disso, né? Que durante o sono a gente tem uma lembrança, a gente acorda e diz, parece que eu, né, já conheço, já fiz aqui, eu já estive aqui, né? Então, quando nós estamos liberados do nosso corpo físico, né, que a gente expande, né, que a gente faz as nossas viagens, né, durante o sono, né, a gente tem recordações, né? A gente tem consciência do nosso passado, né? Às vezes são algumas impressões que a gente tem, né, de simpatia, antipatia, né, por alguns membros da família, né, por alguns locais, né. Às vezes nós trazemos, né, ideias, né, hoje a gente vê muitas crianças assim, tendo essas crianças que são cada vez mais evoluídas, né, que estão sendo trazidas aqui para esse planeta, né, trazem umas ideias, né, umas colocações, né, que do passado, do espírito velho que é, né? Então, ele fica somente adormecido e vai se manifestando, né, com essas impressões, né, com essas ideias, as intuições, né? Então, esse passado, né, que é necessário que fique adormecido, mas ele não é absoluto, né? Nós sempre temos os insights, né? Opa, parece que eu já passei por aqui, né? Ah, eu acho que eu já vivi isso daqui. A gente sempre tem umas lembranças que ocorrem assim nos lapsos da nossa memória, da nossa existência. Mas por que isso é tão importante, né? Por que é necessário esse adormecimento, né, do nosso passado, né? Por que a gente realmente é criança, né, no sentido absoluto da palavra, né, da sua inocência, né, de não conhecer, né, de estar ali sendo preparado, né, para desenvolver, né, aprender a ler, a escrever, né? Por que isso ocorre? É interessante da gente mais pensar, né? Porque se somos espíritos, né, que trazemos uma bagagem, né, e aqui nesse processo da infância ele é novo, né? Você vai começar tudo de novo, né? E nós vimos no slide passado, né, que é justamente para não entravar o nosso progresso, né? Para que a gente possa ter um novo recomeço. Então, é por isso que esse adormecimento do passado tem que ficar ali mesmo, né, como bênção divina, para que tudo seja novo, né, e tenha um maior, né, aprendizado para nós, porque do nascimento, né, concepção, nascimento e infância, né, nós podemos desenvolver a personalidade. Né? É aí que se dá o desenvolvimento da personalidade. Né? Então, o espírito está em repouso. Né? Então, como ele está em repouso ali, adormecido, né, ali naquele corpinho infantil, né, ele é mais acessível às impressões que recebe. Né? Então, é mais fácil da gente, né, ajudar aquele espírito, nós que temos o conhecimento já da importância, né, da infância dos nossos filhos, de você ir moldando, né, trabalhando, né, naquele ser novos valores, né, novas tendências, né, tendências boas, né, é nesse período justamente que a gente tem essa facilidade, nós responsáveis, né, de qualquer espécie, de toda ordem, né? É nesse período que a gente pode, né, contribuir, né, positivamente com um novo ser, né? Porque ele é mais fácil de receber, né? Ele não traz nada né, ali naquele momento do seu passado, né? Ele está ali limpinho, né? Puro, né? Então é muito mais fácil a gente trabalhar novos valores, né? As transformações físicas seguem o curso aliadas ao desenvolvimento intelecto-moral. Então, nesse processo que ele vai passando na infância, que está sendo desenvolvida a sua personalidade, essas transformações físicas contribuem para que a gente possa aprimorar a sua parte intelectual, a sua parte moral, e por isso tem toda uma sequência, a gente não pode pular etapas na infância da nossa criança, né? Às vezes ocorre, né, da gente ver nas escolas, né,
que às vezes a gente quer, a criança ela é muito desenvolvida, tal, aí você quer, vamos passar essa menina de série, vamos passar esse garoto de série, vamos pular 2 séries para ele, né? Aí já tem estudos, né, que isso não é adequado porque, apesar, né, dele ter uma parte intelectual mais aprimorada, mas existe a parte moral também que é feita, que ela é desenvolvida, né, gradualmente. As idades elas são importantes, né, nessa formação da sua personalidade. Então, você não pode colocar um serzinho de 2 anos já com uma turma de 4 anos, né? Eles não conseguem conversar entre si, né? Fazendo uma comparação bem bruta, né? Você não tem como, né? Tudo tem o seu momento certo, não dá para você pular etapas. Então, é justamente quando a gente vai desenvolvendo este serzinho, né? Porque até, como está aqui nesse slide, né, surgem alguns fragmentos da memória de existências passadas, né? A criança, quando a gente sabe que ela está na parte infância dela, ela tem uns insights, ela tem uns lampejos, né? Que ali a gente já começa a trabalhar também. Né? Então, surgem, muitas das vezes, alguns lampejos de memória, fragmentos de memória de existências passadas. Então, é ali também que a gente vai trabalhar esses fragmentos dessa memória de existência passada. Né? Então, não tem como você pular etapas nessa parte da infância, né? Porque é justamente quando ela está se formando, né, que aí você vai, como responsável, como conhecedor da importância desse desenvolvimento intelecto-moral para termos, né, seres melhores, né, seres mais amorosos, né, essa parte intelecto-moral mais desenvolvida. E a inocência, né? Quem olha para uma criança, né, ele não se derrete de amor, né? Aquele serzinho olhando para você, né, nessa fase, né, de criança, né, fase infantil, né? Não tem quem não se derreta, quem não se desmanche, quem não, né, não tenha um sentimento de amor, né, maior do mundo. Né? Você olha para aquele olhinho olhando para você, né? É, é, eu sou suspeito para falar porque eu acho essa fase, né, dos meus filhos foram maravilhosas, né, trabalhosas, mas maravilhosas, e agora dos meus netos, meu Deus do céu, é muito amor, né, que exala quando a gente olha para aquele olhinho, né, da neta, dos netos, tem 3 netos, né, olhando para a gente, falando vovó, né, nossa, mãe. Então, né, essa inocência, né, é para que a gente, né, não tenha severidade demais, né, para que a gente possa trabalhar, né, com amorosidade, né, com desvelo, né. Ele fala aqui, né, que esse aspecto da inocência também é necessário aos pais que necessitam de amor que essa fraqueza caracteriza, né. Por esse amor se enfraquecerá grandemente à vista de um caráter áspero e intratado. Você já pensou, né, se a sua criança não tivesse esse ar, né, esse olhar inocente, né, se fosse intratável, né, fosse áspera, né, você com certeza iria, né, já trazer as nossas dificuldades do passado. Né? Sabemos que estamos ali, né, aparando as nossas arestas, né? Estamos linkados ali naquela existência por conta de existências passadas, né, que precisam ser reajustáveis nessas existências, né, para que a gente volte, né, para as orientações divinas, né? Se não tivesse esse ar inocente, talvez a gente não tivesse tanta não fizéssemos com muita mais desenvoltura, né? Com muito mais amor, né? Desse desenvolvimento que a criança precisa, né? De personalidade, né? De novos valores intelecto morais, né? Talvez você, né? Não se aprimorasse mais nessa capacidade que nós temos de ajudar o próximo, né? Então, esse ar da inocência, né,
E quando as crianças, na infância, que as crianças também demonstram toda a sua pureza, né, nas suas brincadeiras, né, a sua criação, a imaginação fértil, né, sua criatividade, né, faz com que a gente também, né, aprenda, né, se desenvolva, né, se aprimore como ser, né. São todos nós ali interligados, né, o adulto com a criança, né, estão se desenvolvendo. Não é só a criança que se desenvolve, não é só a criança que aprende, né. Ali, né, é via de mão dupla, né? Você se aprimora mais, você desenvolve mais amorosidade, né, tolerância, paciência, né, com aquele serzinho, né, que está ali na sua frente, né, e com isso contribua, né, tanto para você quanto para quem está ali, né, com você, né, que está ali naquela caminhada, né. Há um desenvolvimento contínuo dos dois, né, de todos aqueles que estão envolvidos, né, nessa nova empreitada que é a reencarnação. E a infância contribui de todas as maneiras para nós responsáveis, né, quanto para a criança. Né. Eu acredito muito que cada vez mais, né, observando a mãe que fui e a avó que sou, e os meus filhos sendo os pais, minhas noras mães, né, o tanto que já se foi, né, se aprendeu, né, no trato com a criança. Né? O tanto que nós estamos aprendendo, e já aprendemos e precisamos aprender no trato com a criança. E com esses conhecimentos que nós já temos, né, que há da necessidade, justamente nesse período, né, da infância, né, de desenvolver novos caracteres, né, que são grandes oportunidades para todos nós de aprendizado. Né? Então, é por isso que a infância se faz necessária. Então, né, as pessoas dizem assim, por que a gente já não nasce adulto? Né? Porque se não adulto a gente não ia aprender nada. Né? A gente não ia conseguir, né, se aprimorar, melhorar, né, evoluir, que esse é o objetivo. Né? Bem, então, todo esse processo da infância, né, que nós estamos vendo aqui é para o aperfeiçoamento. Né? E os laços de família são fortalecidos justamente pela reencarnação. Né? É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário no Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Isso é Allan Kardec falando. Né? Então, eu acho bacana quando ele fala família, projeto de Deus, é porque é através justamente dessa, né, essa união de espíritos ali, formando uma família, né, que a gente vai se aprimorando, né, vai se fortalecendo, vai se aperfeiçoando. Né. A delicadeza da idade infantil os torna brandos e maleáveis aos conselhos. Nessa fase é que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Para isso, o espírito reencarnante conta com a missão que os pais recebem de Deus e que terão de dar contas, de conduzi-lo nesta nova etapa de aperfeiçoamento. Se este filho vier a sucumbir por culpa sua, dos pais, né, suportarão o desgosto resultante dessa queda. Então, nós, né, como pais, né, como família, nós que recebemos esses espíritos no nosso lar, né, para que a gente possa, né, educá-los, aperfeiçoá-los, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, nesse educandário, né, do Renascimento, como está falando aqui. Né. Então, a nossa responsabilidade, né, de conduzir esse novo ser, né, para o caminho de aperfeiçoamento, né, é de uma responsabilidade assim, tremenda. Né. Então, nós, né, que estamos aqui, né, já nesse processo, né, de família, né, que recebemos, né, estamos recebendo novos espíritos, né, agora, né, recebi os filhos, agora temos netos, nós temos esse compromisso de aprimorar aquele ser, né, porque é justamente nesse período que nós conseguimos fazer mudanças de caracteres. Né? Então, a gente pode reprimir maus pendores porque a gente percebe, a criança ela vem, né, ali com aquele ar inocente, mas ela traz os instintos, né, como nós já vimos. Né? Tem aqueles, né, aqueles estalos, aqueles flashes, né, de manifestação do espírito do jeito que ele é. Né? Você percebe isso. Então, é nesse momento, né, que você vai, né, fazendo aquele, aparando.
né, fazendo aquelas modelagens, né, fazendo aparando as arestas que você percebe ali, né, nessa educação de valores, né, mostrando o que não é bom, o que está errado, o que não é legal fazer, né, fazendo a contrapartida de mostrar as boas coisas que se deve fazer, né. Então, é justamente nessa idade, né, que a gente pode, né, modificar, porque eles estão bem maleáveis, né? Eles estão bem fáceis da gente reformar, né? Esses caracteres, né? Esses maus pendores, né? Que trazemos, né? E que é justamente na melhor fase de mudança é essa da infância. E mesmo aquelas crianças que trazem consigo a precoce perversidade são inocentadas diante da lei civil. Diz a lei, obraram sem discernimento. Nesse caso, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. As que se revelam viciosas é porque seu espírito muito pouco progrediram. Sofrem por efeito dessa falta de progresso as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas os de suas existências anteriores. Então, a criança, né, a gente tem, né, você vê, conhece, né, que tem algumas crianças que elas já trazem, né, uma perversidade muito precoce, né, um mau pendor, né, umas atitudes, né, que você, por ser criança, você é assim, nossa, não. Mas como nós já conhecemos, né, nós já sabemos que vêm de existências anteriores, né, e esses espíritos ainda estão muito, né, ainda não progrediram muito, então eles ainda trazem naturalmente toda essa bagagem, né, do passado, né, de existências anteriores, né, esse progresso ainda foi muito pequeno nas suas existências, né? Então, é nesse momento, principalmente, quando você percebe, né, como falamos anteriormente, que você vai moldando. Eu coloquei essa imagem aqui da massa de modelar, né? Porque a criança ela está justamente como se fosse uma massa de modelar, fácil de você manipular, de mexer, de ajustar. Então, a importância da infância se dá por isso também, porque esses maus pendores que algumas crianças trazem precocemente, né, nessa fase você começa a trabalhar, né, como se fosse uma massinha de modelar, porque ela está muito mais flexível, está, né, mais acessível a novas instruções, a nova educação, né, você está ali atento, né, mostrando o que não está certo, o que não pode ser, né? Então, nessa fase, né, que nós podemos modelar de uma forma muito mais saudável a criança, principalmente essas que ainda estão, né, pouco desenvolvidas, né, que trazem precocemente, né, os seus maus pendores. Então, na questão 582 do Livro dos Espíritos, né, a pergunta diz assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Né? A resposta dos Espíritos é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. E no caso daqueles pais que se empenharem, mesmo assim os filhos sucumbem, qual a punição para eles, os pais? Outra pergunta. Eles não devem sentir-se responsáveis pelo transviamento destes. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, a nossa responsabilidade, né, que temos como pais, como responsáveis de crianças que vêm até nós, que chegam até nós por via direta ou indireta, seja de que forma for, né? Aqui no Livro dos Espíritos ele considera como sendo uma missão, né, de grandíssimo dever que nos envolve mais do que nós pensamos, né? A nossa responsabilidade quanto ao futuro dessa criança, né? Então nós, né, às vezes perdemos, né, a noção de quanto somos responsáveis pelo futuro daquele ser, né? Que aquela criança que foi, né, designada para nós por conta dos ajustes no planejamento, né, que Deus está nos enviando, porque a criança é uma bênção divina para nós, né? Uma responsabilidade ele coloca como missão. Então, às vezes, nós perdemos essa noção do compromisso que assumimos para receber aquele ser, né?
já que já estamos num patamar mais acima, né, de conhecimento, né, então às vezes nós nos perdemos e perdemos grande oportunidade de transformar seres difíceis, crianças difíceis, né, em crianças melhores. Porque nós, né, com o que já aprendemos, né, nessa caminhada, né, nós já podemos contribuir muito para desenvolver, né, caracteres melhores, né, valores, né, melhores, né, a parte intelectual para as nossas crianças que chegam, né, para as crianças que chegam de qualquer ordem. Né, eu considero a infância, né, não só dos nossos filhos, dos nossos netos, mas a infância de um modo geral, toda criança que chega até nós, né, no trabalho, né, o sobrinho, né, o filho do vizinho, né, na evangelização da casa espírita, de qualquer ordem, a criança que chega para nós temos compromisso. Né? Às vezes não somos os pais diretos, né, mas somos os pais, né, indiretos, né, os pais por afinidade. Né? Quantas crianças chegam para nós, né, que você desenvolve um amor, uma ternura, né, e você não sabe porquê, né, aspas, né, nós sabemos porquê, é para que a gente possa ajudar no desenvolvimento, no aprimoramento, no aperfeiçoamento desse ser. Né? Então, né, a pergunta que eu faço aqui, que eu trouxe essa figura assim, como é a tua família? Né? Hoje nós temos vários tipos de combinação, né, para o núcleo familiar. Né? Então, de qualquer modo que seja, né, o nosso compromisso de educar, né, de melhorar aquele ser que chegou para nós. E eu lembro muito da psicóloga do Rio, né, que eu adoro assistir as palestras dela, Ana Teresa Camazuni, quando ela diz que uma das coisas que ela tem com ela, um compromisso com ela, que ela quer entregar os seus filhos, né, melhores do que ela recebeu. Eu acho que esse é o compromisso de todos nós, entregarmos, né, os nossos filhos, aquele que chega para nós, melhor do que recebemos, né? De que ordem seja, né? Ou às vezes a criança já traz os maus pendores, as más tendências, mas é ali que a gente vai fazer a modelagem, né? Com os nossos conhecimentos e realmente com o nosso amor, né? Com essa responsabilidade que temos, né? Para que essa criança tenha um futuro melhor, né? Possa ter, né, nas próximas encarnações, né, que a gente joga para o futuro não só o amanhã, aqui no nosso tempo físico, mas o futuro de próximas encarnações, como seres melhores, né, de existências, de valores, intelecto moral, né, melhor. Então, né, durante a infância, não há possibilidade de livre manifestação do espírito. Tem limitações, né? Então, ele está limitado, né? Ele tem restrições, porque os órgãos da inteligência ainda se encontram em desenvolvimento. Dessa forma, o espírito tem a sua inteligência limitada até que a idade amadureça a razão. Aí vem, né, todo esse processo durante a infância, para que a gente vá trabalhando, modelando, né, transformando novos caracteres, né, colocando sementes, né, de novos valores, né, intelecto moral, para que, quando amadureça a razão, nós tenhamos, né, já um novo serzinho, já mais trabalhado para o próximo período que vai ocorrer. Bem, agora nós chegamos na adolescência. E aí? Como é que nós nos desempenhamos durante a infância? Porque tem todo um, né, as idades, né, tem todo um processo, tem todo um período, né, de fases, tem cada fase de uma criança, né, tem várias coisas que a gente vai ter que vai desenvolvendo, né? Então, aqui, né, o caráter real surge na adolescência, por isso mudam tanto de comportamento. Devemos educá-los desde o berço, conversar com eles desde os 4 anos, sem esperar pelos 12, 13 ou 14. Os frutos plantados na infância serão colhidos na adolescência. Olha só que coisa, né, forte para nós. Né? Eu assistindo uma palestra recente, né, a palestrante foi questionada por uma pessoa, dizendo assim, o que é que eu faço com meu filho? Né? Ele não está difícil, né, a convivência com ele, né? Estou querendo que ele faça, né, a evangelização, mas ele não quer. Aí ela pergunta quantos anos ele tem, aí ele diz assim, 11 anos, 12 anos. Ela responde, pô, você está atrasada, né? 12 anos na educação dessa criança, né?
porque ela começa desde o berço, né? Já começa na fase intrauterina, né? Quando a gente conversa com o nosso bebê, né? Quando a gente conversa com o bebê ali, a gente já vai, né, lançando novas ideias, né? Você já vai acolhendo, dizendo, olha, serás bem recebido, nós te amamos, né? Começa ali desde a concepção, ali você já está formando, né? Já vai acolhendo aquele novo ser, né, que está, né, passando por uma transição, um turbilhão de, de, de novos, né, remanejamentos na sua nova existência, né? Mas aí você já vai acolhendo, né? Então às vezes a gente esquece, né? Porque acha que está na infância, que você não deve ir burilando e vai espera até os 12 anos. Eu lembro, né, do doutor Sinésio aqui em Belém do Pará, no Centro Espírita Doutor Ivon Costa, né? Que uma vez uma mãe perguntou para ele, mas o meu filho não quer vir para a evangelização. Ela foi a frequentadora da casa, né? Aí ele disse, você vai esperar ele determinar quando, né? Aí ele diz assim mesmo, né? Pode parecer pesado, né? Mas essas coisas a gente não espera, né? A gente traz, né? A criança vem, né? Porque se é a doutrina que eu abraço, né? Então eu preciso fazer com que meus filhos entendam e abracem também. Se depois, lá na frente, ele não quiser seguir os passos da doutrina espírita, já é responsabilidade dele. Mas eu, como pai responsável, eu tenho o dever, né, de mostrar para ele o caminho que eu acredito, né? Então, traga, né? Ele lhe perguntou assim para ela, quando o seu filho diz que não quer ir para aula, você deixa ele não ir para aula? Ah, vou ficar dormindo aqui, você deixa? Né? Então, a evangelização é a mesma coisa. Né? Não, você vai. Né? Então, são ideias, né, pensamentos que a gente precisa, né, refletir, né, porque às vezes a gente atrasa, né, nessa educação, né, por conta não, deixa escolher, né? Ele vai escolher, não. Tem algumas coisas que a gente não deixa escolher, não. A gente mostra o melhor, né? Quando ele tiver maturidade suficiente para dizer, não, eu não quero, já é uma outra história, né? Mas enquanto for criança, né, que está sob a nossa tutela, a nossa responsabilidade, né, nós temos dever, né, de mostrar, né, o caminho. Então, se nós vamos para a evangelização, vamos para a evangelização. Se temos que ir para a escola, vamos ter para a escola, para que a gente não chegue, né, na adolescência, né, quando muda o comportamento, né, quando ele realmente se manifesta como ele é, porque nós já sabemos, né, que, né, a criança na parte da infância, né, ela está laica, né, ela está sendo, né, os órgãos estão se desenvolvendo, você vai trazendo, né, os lampejos da existência do passado, você vai ali até os 7 anos, tá, você está é bom de burilar isso, né, nessa fase, assim. Mas depois, quando realmente ele vai se mostrar como ele é, que é justamente no período da adolescência, aí fica muito mais difícil você fazer uma nova modulagem, uma modelação de novos caracteres, né? Então, nós temos que aproveitar a infância para fazer essas mudanças de caracteres, de valores morais, intelectuais, justamente para quando ele chegue na adolescência e quando ele vai se manifestar como ele realmente é como espírito, né, ele já traga dentro de si essas sementes, né, de novos valores, né, para que eles possam ser, né, colhidos, como ele fala aqui, na adolescência. Então, essas sementes, né, de novos valores, né, eles vão ser colhidos na adolescência. Então, se nós não plantarmos na infância, né, dificilmente haverá uma modificação. Às vezes existe a modificação, mas às vezes é através de muita dor, de muito sofrimento, que seriam desnecessários caso a gente tivesse feito direitinho essa plantação dessa semente de amor, de novos valores na infância. Então, o cuidado que nós temos que ter, né, das sementes serem plantadas na época certa. A pergunta que nós fazemos aqui agora, né, é se a infância ocorre em todos os mundos, ela é universal, né? A resposta do Livro dos Espíritos, 183, diz assim: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Olha só a questão, a resposta dos benfeitores, né?
a importância da infância, quer dizer, mesmo em outros mundos, ela é necessária, né? É o período de transição necessária em todo o universo, né? Mas ele diz aqui que ela não é tão confusa, né, como no vosso mundo. Por que será, hein? Né, que ela é tão confusa, eu peguei até o que é obtuso, né? Diz aqui tapada, confusa, arredondada, estúpida, inepta. Né? Então você vê que aqui no nosso mundo, ainda porque nós somos ainda tão atrapalhados, né? Ainda estamos em desenvolvimento, né? Moral, né? A nossa infância ainda é complicada, né? Ainda tem que passar por, né, por diversos fatores, né? Novas experiências, novos estudos, aprimoramento de todas as partes, né, para que a gente possa receber esses nossos irmãozinhos, ainda porque somos um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Então, por isso dessa dificuldade, por isso que é tão confuso ainda esse processo, né, da infância, dessa transição, né, que nós precisamos passar, né, como seres espíritos imortais que somos. Né? Mas é interessante aqui dessa pergunta, por ela ser universal, né, que todos os mundos passam tem a infância como transição, porque está dizendo aqui que ela é necessária, quer dizer, em todos os mundos, né, precisa desse momento, né, dessa etapa do desenvolvimento do ser espiritual. Né? Todos os mundos, tá? É isso que ele está nos dizendo aqui, que é uma transição necessária, justamente porque para a adaptação do novo ser no novo mundo. Né? Então, essa transição, né, se dá todo esse processo do crescimento, do aperfeiçoamento do espírito, tem que passar pela infância, né, em todos os mundos. E aqui tem uma pergunta, né, que é feita, né, qual a razão de elevada mortalidade infantil mundial, né, no nosso mundo? Né? Aí a gente vai para o slide anterior, lembrando, né, que o nosso mundo ainda é muito confuso, né, ainda é muito, né, obtuso, né, quando ele fala, né, que a infância ela é universal, ela é necessária em todos os mundos, mas no nosso mundo ela é mais difícil. E isso, né, faz com que a gente reflita sobre essa elevada mortalidade infantil que existe no nosso mundo. Né? Por que será, hein? Né? A gente sabe, né, que a tristeza que causa a perda de um filho, né? Ainda mais nessa fase infantil, né? De criança, né? O que é que ficou oculto nos desígnios de Deus, né? É difícil de aceitar nesses acontecimentos, né? Na vida, a partida de um filho, né? Porque o natural é que a gente, né, os mais velhos, parta primeiro, né? Mas a gente percebe, né, nos estudos que são feitos, né, como é grande, né, como é elevada a mortalidade infantil. Né? Então, a gente fica pensando, né, que a criança, né, quando ela passa por esse processo da desencarnação ainda, né, então, na fase infantil, né, ela veio com o objetivo de cumprir apenas um pequeno período, né, que faltava ao espírito, que ela não tendo, portanto, motivos que demonstrasse ter praticado qualquer ato equivocado nessa existência. Né. Então, né, tem vários fatores, um desses é esse, né, vem para terminar um curto período que faltava da sua existência, né, e também a gente sabe, né, que essas mortes prematuras são para nós pais e para aquelas pessoas mais chegadas, né, uma provação nesta vida, né, porque não existe dor maior do que a perda de um filho. Né? Quem já perdeu, né, pode dizer, né, que essa dor ela é gigantesca, né, que ela fica marcada, é uma ferida, né, que vai, que abre, que vem, né. Mas a gente precisa refletir que tudo tem um porquê, né, que os desígnios de Deus, né, estão aí para a gente que possa entender, né, o porquê, né, que uma criança parte tão prematuramente, né. Então, assim, e esse espírito que habita, né, essa criança que morre, né, em tenra idade, retorna ao plano espiritual
e recomeça uma nova existência, né? Pois que aquele período curto que ficou na carne serviu-lhe como experiência e evolução. Então, nada é perdido, né? Tudo tem um propósito, né? Então, aquele curto período que aquela criança passou, né? Às vezes era só para completar, né? Ela já vai para o plano espiritual e já está pronto, vai ficar pronta para uma nova existência. Sempre há um aprendizado, né? E também a gente tem que considerar que, às vezes, esse espírito que está habitando aquela criança naquele momento, né, às vezes ele é muito antigo, né? Ele é mais antigo que o dos pais. Isso é comum de acontecer, né? Pois vemos todos os dias filhos que têm uma aptidão e habilidade no trato com a vida já nos primeiros anos de infância, maior do que os pais com um longo tempo vivido. Quer dizer, às vezes você vê, né, que tem crianças que elas vêm para ensinar os pais, para cuidar dos pais, né, porque são espíritos tão antigos que estão ali justamente para poder ajudar. Desculpa. Então, a perda das crianças, né, não, a dor é gigantesca, né, mas nós precisamos compreender, né, que tem um propósito maior, né, que a gente sabe que os desígnios de Deus eles são misericordiosos, que seu amor pela gente, então tudo tem um porquê. E no livro dos Espíritos, na pergunta 199, né, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência anteriormente interrompida antes do momento em que deve terminar e sua morte não raro constitui provação e expiação para os pais? Aí a resposta é: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina, recomeça outra existência? São questões, né, do livro dos Espíritos. Então, as explicações, né, que a gente pensou aqui diz assim: crianças e pais têm expiações em comum. Crianças têm expiações e pais são apenas colaboradores, provação sem ter ligação com o passado da criança. Pais têm expiação em conjunto e a criança será cooperador, provação sem ter ligação com o passado dos pais. Então, essa interrupção, né, da vida, né, de uma criança, né, ela uns pontos, né, que precisam ser refletidos, né? Tem as ligações, né? Então as crianças e os pais têm expiações em comum e é preciso, esse é o momento, né, em que todos estarão espiando, né? As crianças têm expiações e os pais são apenas colaboradores, né? Vão passar pela aprovação sem ter ligação com o passado da criança, é aquela criança que veio através desses pais para cumprir uma etapa, né, de sua existência, né, por conta de situações do passado, comprometimento do passado. Né? Os pais têm expiação em conjunto com a criança, será cooperador, provação, sem ter ligação com o passado dos pais. Aqui já é o inverso. Os pais é que precisam expiar através dessa perda, né, dessa dor gigante que vão passar pela perda dessa criança, e essa criança ela vai só ser o cooperador, né, sem ter uma ligação direta com o passado dos pais. E uma das questões que nós sempre temos, né, o que acontece, né, com a desencarnação, né, dessas crianças, né? Então, André Luiz nos informa, né, que com relação à posição espiritual dos espíritos que desmaterializam na infância, informa-nos André Luiz que todos eles são recolhidos em instituições apropriadas, não se encontrando espíritos de criança nas regiões umbralinas. Há inúmeras descrições espirituais de escolas, parques, colônias e instituições diversas consagradas ao acolhimento e amparo às crianças que retornam do planeta através da desencarnação. Então, vejam como Deus, né, na sua misericórdia, né, infinita, né, nos ajuda para os nossos pais, né, para os pais que já perderam seus filhos, né. Todas essas crianças elas são acolhidas, né. Eu lembro daquela novela, né, que passou, né, a viagem, né. Então a gente vê várias nos parques, né, aquelas crianças correndo, né, isso que fica na minha memória, eu acho que é isso que nos consola, né. E no livro aqui, Libertação, né, existem alguns relatos trazidos pelo André Luiz, né, pela psicografia de Chico, nos dizendo que, uns trechinhos aqui do livro, diz assim: várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões do umbral,
Não vi por lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos, mais pais do que mães. Muitas mulheres são vítimas de seus maridos. Foram abandonadas por eles, lutando sozinhas com a educação dos filhos. É um caso difícil. E também tem, né, esse relato dizendo assim: numa cidade estranha, há descrição de tenebroso reino das trevas, seres de terrível aspecto, gemidos lancinantes vindos de toda parte. O ambiente é sufocante. Ali padecem centenas de milhares de criaturas com amargos choques de retorno à realidade. A direção dessa região é de um espírito impiedoso que se titulou Grande Juiz. Crianças, por compaixão celestial, não são levadas para ali. Então, para a gente ver, né, que a compaixão divina, né, ela é maior do que tudo. Né? Então, as crianças, né, elas são acolhidas, como nós vimos anteriormente, né, em escolas, né, parques, né, e ali serão assistidas, cada um dentro da sua necessidade. Né? As crianças que, por um acaso, né, sintam uma dificuldade por conta da sua vida passada, né, elas são auxiliadas, né, a esse desacoplamento, né, do corpo físico. Né? Então, tem toda uma assistência, todo um amparo, através dos benfeitores, né, espirituais, para que essas crianças sejam acolhidas, levadas para os locais em que poderão se recuperar, né, se preparar para uma nova encarnação. Então, esses locais umbralinos, né, lugares tenebrosos, né, não se vê criança, né? Isso por a compaixão celestial, né? Graças a Deus. Né? E aqui no livro Entre a Terra e o Céu, há um relato, né, de instituições apropriadas. Né? Então, ele nos fala aqui do Lar da Bênção, que é uma importante colônia educativa de espíritos desencarnados ainda crianças. Funciona também como escola de mães. 2.000 crianças vivem em lares, sendo alfabetizadas e preparadas para o retorno à carne. Informa da condição do pequeno Júlio, ainda sofrendo as consequências traumáticas de sua desencarnação, recebendo tratamento apropriado para minimizar os pesadelos decorrentes do seu afogamento. Adianto que somente outra reencarnação lhe trará a cura definitiva. Então, existe todo um amparo, né, toda uma assistência, né, para todas essas desencarnações na infância. Né? Ninguém fica desamparado. Né? Tem as instituições, né, os lares, né, todos prontos para receber, né, e ajudar nesses momentos, né, como é o caso aqui que ela relata, né, no livro relata, né, dessa criança, Júlia, que morreu por afogamento. Né? Então, tem toda uma assistência em todas as condições, todos os aspectos, né, de uma desencarnação na infância. E neste mesmo livro, né, existe, Irmã Blandina nos conta aqui, né, faz o seu depoimento, né, sobre a visita das mães. Né? Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Quase sempre dispõem de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Com as novas concepções do espiritualismo, acreditarmos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade de adulto. Hilário, no livro, né, fala, né? Em muitas situações é o que acontece quando o espírito já alcançou a elevada classe evolutiva. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. As almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Então, essa é a irmã Blandina, né, na conversa sobre com as crianças, né, são recebidas no plano espiritual. Então, tem diversas situações. Né? Normalmente, né, são crianças, né, que passaram por aquele período, pela sua necessidade, que desencarnam e que, né, ficam ainda, devido à sua condição evolutiva, ainda naquele estágio de criança, né, sendo assistida, né, sendo amparadas, acolhidas pelos benfeitores. Né. Isso porque, ainda por conta do seu automatismo inconsciente, né, ainda não tem autogoverno, né, ainda não estão, né, dentro da cadeia evolutiva, ainda não se encontram, né, aptas, né, a já, após o desencarne, né, voltarem à sua condição de espírito, né,
mais adiantado, mais adulto, digamos assim, né? A gente não está no livro A Terra e o Céu. Bem, dentro desse estudo, né, nós estamos observando, né, que se tem falado muito do esquecimento do passado, né, que na infância, né, desde a concepção ao nascimento, a fase da infância até a adolescência, né, há um véu, né, dentro do passado desse espírito reencarnante. Né? Por que então? Por que será? Qual a finalidade? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, esquecimento do passado, tem a pergunta: qual a finalidade da memória integral das experiências reencarnatórias encontrar-se bloqueada? Né? A resposta diz assim: para que o espírito possa melhor aproveitar os benefícios objetivados pela reencarnação. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nela a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, né, esse bloqueio que existe, né, das vidas passadas, né, é para que ele possa, né, no que ele planejou, né, lá na parte espiritual, né, ele possa aproveitar melhor os objetivos daquela reencarnação. Né? Porque quando você chega lá no plano espiritual, que expande a sua consciência, e você vê os seus erros e acertos, né, que você se dá conta de tanto que você perdeu, de tanto mal que ocasionou, de tanto bem que também ocasionou, porque são todos, né, tem o bem e tem o mal. Você faz o bem, mas faz o mal também. Então, quando você expande essa consciência, que você toma, que você vê, né, o tanto que deixou de aproveitar naquela encarnação, quando você faz o planejamento, você quer resgatar todos essas encrencas, esses desvios que você ocasionou por conta do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, na reencarnação passada. Então você quer de toda maneira resgatar essa reencarnação, convivendo muito frequentemente com as mesmas pessoas que viveram na encarnação passada. Né? Que aí você quer fazer, né, de novo, fazer o link de novo para você reajustar com eles, né, perante as leis divinas. Então, esse esquecimento, ele é necessário, ele é fundamental para que você, né, não se sinta humilhado, lembrando, né, do mal que fez, ou que fizeram para você, para não desencadear ódios, né, revoltas, né, nessa convivência que você terá que ter com a família que você está ali no processo da reencarnação. Então, esse bloqueio que existe, né, esse esquecimento do passado, ele é necessário, ele é fundamental para que a gente possa, inclusive, melhorar, evoluir, se aprimorar pelos nossos méritos. Né? Porque senão fica assim, não, eu tenho que ser bonzinho com ele porque eu fui malzinho na outra encarnação. Não, você vai ter toda a oportunidade de fazer resgates, né? Porque vem instintivamente quando você já está, né, já desenvolveu todos os órgãos, né, a parte da inteligência, né, que você entra na adolescência, né, que você já começa a ter algumas flashes, né, de outras encarnações, você sente, né, aquela antipatia que tem por aquele irmão ali, pela mãe, pelo pai, sim, tem várias circunstâncias que levam você, né, a ver que precisa, que tem alguma coisa que precisa ser reajustada. Então, se você esquece, né, o que aconteceu do passado, lhe proporciona oportunidades, né, benefícios, né, maiores de fazer esses resgates, principalmente quando você conhece a lei de causa e efeito, né, o que você, né, dentro do conhecimento da doutrina espírita, né, o que podemos ter feito, né, tudo é esclarecido. Né? Quando você pega as obras que você vai lendo, você você vai entendendo, né, diversas situações da sua vida. Por que você está naquela família? Por que você tem aquela antipatia? Por que você gosta mais de um do que de outro? Tudo isso nos esclarece. Você não sabe o porquê,
mas você sente alguma coisa. Então, com esses conhecimentos, né, dentro da doutrina espírita, ele proporciona, né, mais ainda, né, benefícios. Não, você está aqui, né, eu preciso melhorar nessa relação. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que ele fez, mas eu preciso me reajustar dentro da lei divina, dentro da lei de amor. Então, esse esquecimento do passado, esse bloqueio que existe, é justamente para que a gente possa, né, se beneficiar melhor e maior né, dos objetivos da reencarnação. Bem, tem o bloqueio, mas será, né, que não nos é dada uma oportunidade de relembrarmos, né, o que foi que fizemos no nosso passado? Né? O livro dos médiuns, né, no capítulo 26, na questão 290, diz assim: sobre as existências passadas e vindouras, podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Aí a resposta diz assim: Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. Nós somos curiosos por natureza, né? Quem de nós ainda nunca pensou assim, o que será que eu fiz no passado? Será que eu fui fulano? Será que eu estava sou daquela época tal, né? A gente tem uma imaginação muito boa, né? Para achar que fomos pessoas maravilhosas, fizemos grandes coisas e às vezes não fizemos nada disso, muito pelo contrário, né? Mas essas revelações, né? Às vezes a gente faz consultas, né? Com algumas facetas aí dentro de adivinhações, né? Faz joguinho, né? Tem várias coisas que tem aí pelo mundo afora, né? Dessas questões da nossa curiosidade, né? Mas isso só é permitido pelos benfeitores espirituais, essas revelações do nosso passado, do que fizemos, né? Com um objetivo muito, né, maior, né? É o benefício de você se melhorar, de você, como uma forma de edificação e instrução, né? Então, né, não vamos ser curiosos do nosso passado, né? O que é que eu fiz, o que é que eu fui, né? Nós podemos nos decepcionar muito, né? Podemos ser iludidos, enganados, né? Então, vamos deixar esse esquecimento do passado, né, ali bloqueadinho para que a gente possa realmente desencadear, né, nesse processo evolutivo de uma maneira mais objetiva, né? Aproveitar os benefícios que o esquecimento do passado nos dá para que a gente possa agir, né, dentro dos valores morais, éticos, né, que nós já conhecemos, né? Então, vamos deixar o passado lá no passado, né? Vamos olhar, né, vamos ver o hoje, né, já aproveitando, preparando o nosso amanhã com mais, com maior, né, educação do ser, né, com um melhor preparo, né, do nosso aprendizado, né, dentro desse processo evolutivo. Então, às vezes a gente olha uma criança e diz, o que será que ela foi? Não, deixa para lá, ela foi alguma coisa, mas deixa para lá, vamos tratar aqui o agora, né, desse ser que está ali com a gente. Eu não quero saber o que ela fez, o que ela foi, não quero saber agora o que é que eu posso fazer para melhorar que esse ser que está ali, sob minha responsabilidade, dentro desse período, né, que se dá na infância, né, onde você consegue trabalhar melhor para que esse ser, né, se torne um ser melhor nas próximas encarnações. E justamente porque este passado está bloqueado, é porque nós temos as nossas tendências más, né? Se a gente for buscar, né, pela nossa curiosidade, saber o que é que fizemos, né, no nosso passado de existência, né, nós vamos ter muitas surpresas e nem sempre vão ser agradáveis. Na maioria das vezes são desagradáveis, porque nós ainda estamos, né, num processo evolutivo, né, ainda estamos aqui no planeta Terra,
Então, as nossas tendências, a maioria das nossas tendências ainda são más, né? Então, diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também, continuando, né? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento, precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos, nos diz Emmanuel. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, assinala que o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. O nosso passado guarda as suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastante faltas, bastantes iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar, ainda mais o seria se, ao cortejo dos nossos males atuais, acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Então, esse esquecimento do passado, né, justamente é para nos possibilitar, né, menor sofrimento, né, nessa encarnação que nós estamos nos propondo de nos melhorar. Então, se nós melhorarmos, né, um pouco, né, do que trazemos dentro de nós, né, que sabemos quando estudamos, quando somos, né, errado, quando agimos erradamente, né? Sabemos das nossas leis, nós já podemos nos conhecer. Então, esse passado que é esquecido, que é deixado lá atrás, está bloqueado, é para que a gente justamente não tenha, né, vergonha do que fizemos lá atrás, né? Para que a gente possa se modelar dentro dos novos valores, né, a que estão sendo propostos nessa encarnação atual, né? Então, viemos, né, somos imperfeitos ainda, então nós temos vários defeitos, né, várias lembranças nocivas, né? O nosso pretérito, né, às vezes foi muito tenebroso, então não queiramos lembrar disso, né, agora, né, nessa encarnação atual, né? Vamos deixar isso, né, adormecido lá no passado e vamos procurar trabalhar essas tendências que nós conhecemos, né? Em vez de quando nós estamos com uma criança no nosso lar, que a gente tem oportunidade de conviver, né, que a gente percebe, né, essas más tendências, né, que a gente pode burilar, né? Esse é o objetivo maior, né, da reencarnação, desse processo da infância no processo reencarnatório. Então vamos aproveitar, né? Não queiramos saber, né, o que fomos, né, o que fizemos, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos, né, com tendências ainda que precisam ser melhoradas. Então vamos aproveitar essa oportunidade que a misericórdia divina nos oferece. E para encerrar esta apresentação, eu trouxe aqui a mensagem de uma criança, de Meimei, psicografia de Chico Xavier. A mensagem diz assim: dizem que eu sou o futuro, não me desamparem no presente. Dizem que eu sou a paz, não me preparem para a guerra. Dizem que eu sou a promessa de Deus e do bem, não me entreguem ao mal. Dizem que eu sou a luz dos seus olhos, não me deixem mergulhar na escuridão. De vocês não espero o pão apenas, dê-me a luz do entendimento. Não quero de vocês o carinho somente, suplico que me eduquem. A vocês não lhes peço apenas brinquedos, peço-lhes boas palavras e bons exemplos. Não vejo em mim um enfeite na casa de vocês. Sou alguém, pessoa humana, à imagem de Deus. Ensine-me a oração, o trabalho, a humildade, para que eu venha a ser bom, puro, forte e justo. Corrija-me agora, ainda que eu sofra, enquanto é tempo, amanhã poderá ser tarde. Ajuda-me hoje, eu lhe suplico, para que amanhã eu não os faça chorar. Essa mensagem eu encerro, né, esse estudo, essa reflexão,
para que a gente possa realmente aproveitar a oportunidade de sermos um caminho para as crianças que chegam até nós. Muita paz para todos. Obrigada.